Fala galera, eu sou o Gui do canal Tática Alvinegra e estou aqui depois de uma vitória maiúscula do Botafogo nesse jogo contra o São Paulo, que a gente deu a dica aqui, né, pro Luiz Castro. Inclusive ele deve ter visto o vídeo aqui no canal sobre a questão dos três zagueiros, sobre proteger, né, a bola alçada na área do Botafogo, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no vídeo. Então, não quero muita enrolação, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, mostrando que o Tática Alvinegra previu até a escalação do Luiz Castro com três zagueiros pro jogo de hoje, né? E vamos então, sem mais enrolação, chega, bora pro vídeo. O Botafogo foi a campo surpreendendo, né? Sua torcida, surpreendendo também, com certeza, o staff de Rogério Ceni, a equipe do São Paulo, com essa escalação de três zagueiros e optando por um 3-4-3, né? O time ficou bem definido, bem desenhado dessa forma aí, né? Quando tinha, né, a bola, o time fazia aquela saída de três com três zagueiros, apoiava, né, com o Hugo, Saravia, o Kaique e Patrick de Paula também chegavam para dar aquele suporte. E buscava sempre Erisson, Vinícius Lopes e Piazon, que estavam mais adiantados, né? Foi um 3-4-3 bem desenhado. Por quê? Porque o Botafogo tinha força com, né, os seus dois alas, com o Hugo e com o Saravia. Assim como, né, o Hugo tinha esse espaço, né, como eu já falei, para subir e para ajudar na marcação. E outra coisa que eu achei muito interessante é que esses alas fechavam nessa linha de 4 no meio, dando uma consistência ali e uma aproximação para o Kaique e para o Patrick de Paula, né, os dois volantes do Botafogo no jogo. Porém, ao mesmo tempo, Hugo e Saravia abaixavam na última linha quando o São Paulo pressionava mais o time do Botafogo, quando o São Paulo vinha mais para cima da nossa equipe. E aí o Lucas Piazon e o Vinícius Lopes, que eram esses dois jogadores que fechavam ali, o Botafogo se defendia quase num 5-4-1, né? Então, assim, a volta do Hugo e a volta do Saravia, para mim, foram muito importantes nessa movimentação do time nesse momento aqui, porque ela tira, né, praticamente a jogada de linha de fundo, tira praticamente o apoio dos pontas do São Paulo e aquela possibilidade de cruzar a bola na área. Então sempre tinha alguém marcando perto, sempre tinha alguém, né, vigiando ali. E quando essa bola ia na área, Cuesta, Carlos e Canu estavam ali para tirar. Como assim aconteceu o jogo inteiro, né? Todas as bolas pelo alto, o Botafogo teve um aproveitamento muito bom, né, defensivo, e conseguiu tirar. Inclusive, o Caleri ficou no bolso do Carlos, o Luciano. Enfim, os atacantes do São Paulo não tiveram espaço para explorar, né, essa subida na área. Então, assim, o Patrick ainda tentou fazer algo pelo lado ali do Canu de Saravia, conseguiu uma jogada até de habilidade, mas encontrou dificuldade, assim como o outro lado também, por conta de o Saravia tá dando bote, mas o Vinícius Lopes está próximo, né? Enquanto o Vinícius Lopes até acompanhava o Wellington. No outro lado, o Rafinha próximo, mas o Piazon acompanhando, né? Então, assim, o Botafogo sempre tinha essa questão de ter mais de um jogador ali na cobertura. E isso dificultou muito o jogo do São Paulo, dificultou muito essa chegada no último terço. E o Botafogo soube se defender dessa forma de maneira espetacular, né? Conseguindo ter toda uma consistência defensiva que a gente não via. E a gente não viu praticamente no Campeonato Brasileiro inteiro, né? Já que no único jogo que a gente não sofreu gol, né, contra o Flamengo, o Botafogo ainda sofreu bastante defensivamente, forçando o Gatito a fazer uma partida excepcional, uma partida até histórica. Então, voltando agora para a forma do Botafogo se posicionar em campo, destaque também para como essa formação deixou o Kaique e o Patrick de Paula à vontade. Por quê? Porque eles tinham três jogadores atrás para fazer a saída de bola, eles sabiam que tinham três zagueiros fixos, o que dá ali uma coberturazinha no desarme, claro. Só que pelo fato do Hugo e do Saravia jogarem a maior parte do tempo nessa segunda linha, nesse segundo nível de marcação e de posicionamento do time do Botafogo, o Kaique tinha liberdade para subir um pouco mais, o Kaique tinha liberdade para fazer essa dupla com o Patrick de Paula e os dois chegarem mais ao ataque. E ao mesmo tempo, isso poupou muito uma característica que a gente via nos últimos jogos, o Oyama e o Tietchan principalmente sofrerem, que é, por conta do Hugo e o Saravia estarem um pouquinho mais adiantados, né, nessa linha, o Kaique não precisou ficar fazendo cobertura o tempo inteiro, tanto aqui pela lateral quanto para baixo. Porque assim, o que a gente tem numa situação normal do Botafogo com dois zagueiros, né, vou até tirar rapidinho o Cano aqui de campo, se o Botafogo tivesse com dois zagueiros e os seus dois laterais, que era o que a gente estava tendo aqui durante o jogo, né? Não se assustem com o Cano adiantado, pelo amor de Deus. Mas o Kaique tinha toda hora que fazer essa cobertura aqui. Toda hora correr para cá, e aí o Patrick cobre. E aí a ideia é esse jogador cobrir aqui, só que a gente sabe como não é algo muito bem feito, porque não está sendo muito bem treinado, né? Ainda falta para o time se entrosar e funcionar como sistema. E aí, olha o espaço surgindo, né? Então o Botafogo acabava tendo até um desequilíbrio, o adversário, na maioria das vezes, invertia essa bola e aproveitava esse espaço vazio.
Então assim, com o Botafogo tendo Kaique e Saravia mais adiantados, né? Quem fazia essa volta, quem fazia essa corrida aí, né? Voltando aqui para nossa escalação inicial, quem fazia essa volta aqui era o Hugo. E aí o Kaique não tinha, e o Patrick não tinha o trabalho de correr para recompor. Isso ficava com o Piazon e Vinícius Lopes, o que deu muita consistência defensiva e o Botafogo conseguiu preencher muito bem aquela faixa central ali, que a gente costumava dar muito espaço e era para onde o adversário criava as melhores chances. Então assim, defensivamente essa consistência defensiva foi fundamental e essa formatação defensiva, na verdade, também foi fundamental. E ao mesmo tempo que o Kaique e Saravia estão dando essa liberdade, né, e essa consistência, Kaique e Patrick conseguiam subir muito bem, né, para apoiar, principalmente em determinadas jogadas no primeiro e no segundo tempo. Quando o Kaique conseguiu subir, conseguiu até fazer o gol, né? O próprio gol é uma jogada de contra-ataque do Botafogo, que o Botafogo consegue chegar com vários jogadores, inclusive, né? Vou até tentar posicionar certinho a galera aqui. O Botafogo chega com 5 jogadores praticamente, né? O Saravia começa a puxar esse contra-ataque, aí ele inverte errado, rola um bate-rebate, o Kaique ajeita pro Piazon, o Piazon cai pra cá, tenta ajeitar no Erisson, mais um bate-rebate, e aí o Kaique consegue sair em finalização, em chance clara de gol, na verdade, ele dribla e consegue finalizar tirando bem do Giandrei, né? Então assim, foi uma jogada que o Botafogo conseguiu até imprimir uma superioridade numérica no contra-ataque, apostando nessa transição, com a velocidade e também com o sistema resguardando essa subida dos laterais. Então assim, o Botafogo hoje fez uma partida, na minha opinião, excepcional taticamente e excepcional também fisicamente, de entrega. Foi uma equipe que não se abateu, foi uma equipe que foi pra cima, uma equipe que perturbou o time do São Paulo, uma equipe que mereceu o resultado de hoje, inclusive com as suas mudanças ao longo do jogo. O próprio Barreto entrou bem substituindo o Kaique, Daniel Borges deu uma falhazinha, né? Teve aquela jogada do Caleri, a jogada de maior perigo do São Paulo no jogo, inclusive, na minha opinião. O Matheus Nascimento conseguiu entrar bem também no lugar do Erisson, o Chay, né, conseguiu prender aquela bola ali no finalzinho do jogo. Toda a equipe funcionando como um sistema, como um organismo só, e a gente viu isso, e é algo que precisa ser valorizado nessa equipe do Luiz Castro, que a gente não estava vendo, e a gente conseguiu enxergar tudo isso nesse jogo de hoje, o que já começa a ser um sinal positivo até para as próximas partidas, para a gente ver essa evolução do trabalho do Luiz Castro, que agora se mostra um técnico que não é refém de um sistema, um técnico que sabe se adaptar com questões de elenco, com questões de contexto também, de jogo, como por exemplo era essa partida contra o São Paulo. Mas agora eu quero falar especificamente de 3 jogadores que para mim foi o grande pilar dessa partida, do fato do Botafogo também voltar a não sofrer gols no campeonato, né? Como eu falei, foi a segunda partida que o Botafogo não sofreu gol, e inclusive a segunda vitória do Botafogo quando não sofre gol, que mostra que o time consegue marcar e se conseguir uma consistência defensiva, tende a dar bastante trabalho nessa Série A. Bora lá? E é claro que eu ia ter que destacar aqui a nossa trinca de zaga no jogo de hoje, o nosso trio de ferro, né, composto por Canu, Carli e Cuesta, né? Eu ainda teria colocado Sampaio, né, fazendo uma pequena criticazinha aí ao nosso zagueiro Canu, mas enfim, não tenho o que reclamar da partida deles no jogo de hoje, né? O Carli, nosso capitão, nosso ídolo, né, ele faz ali os jogadores ao redor dele crescerem dentro de campo. Ele consegue ir muito bem nos duelos individuais, conseguiu anular completamente o Caleri, tanto pelo jogo aéreo quanto pelo jogo por baixo também, né? O Caleri que tem um pivô muito forte, o Carli conseguiu impedir todas essas ações, antecipações também do Cuesta e do Canu. Enfim, o Botafogo defensivamente teve uma grande atuação e sustentada por esses 3 jogadores aí, né? O Carli com toda a sua liderança, sua imposição, o Cuesta também com a sua garra, com a sua antecipação, um excelente segundo tempo, ganhando todas ali por baixo e por cima, né? Uma partida assim que mostrou aquele Cuesta que a gente está acostumado, né? Aquele Cuesta que foi muito bem no Internacional, aquele Cuesta que a gente espera tomar conta dessa zaga, e o próprio Canu, que jogando ali ao lado de jogadores mais experientes, né? Jogando ao lado do Carli, consegue crescer, né? Como sempre. Então assim, foi um trio que conseguiu agregar bastante no jogo de hoje. Estava mais protegido porque o Botafogo adotou uma postura de marcar em bloco um pouquinho mais recuado, em bloco mais baixo, médio, né? Então não tinha aquela exposição da bola longa, na bola nas costas do Botafogo. Então assim, esses 3 jogadores conseguiram ter esse desempenho melhor porque eles saíam para marcar, eles não voltavam para marcar. E aí o Botafogo conseguiu ter essa imposição em cima do São Paulo defensiva muito forte, né? Então assim, partida espetacular de João Carli, partida espetacular
de Vitor Cuesta e uma boa partida do Canu também, que não comprometeu apesar daquele drible, né, do Patrick. Conseguiu aí fazer uma boa partida, ter até um aspecto de construção ali, né, nesses dois jogadores mais da ponta, tanto do Cuesta quanto do Canu. São jogadores que até sabem sair jogando melhor, mas foram muito bem conseguindo anular a principal arma do São Paulo, que era o jogo aéreo, que era a bola cruzada na área, como eu falei no vídeo de pré-jogo, e eles conseguiram então superar todo o ataque, todo o poderio aéreo do São Paulo, que para mim foi o grande acerto do Luiz Castro no jogo, que foi anular essa questão e impedir que o São Paulo marcasse gols, né? Ter aquela consistência defensiva maior. Então isso só aconteceu graças ao nosso trio de ferro. E agora eu quero com vocês aqui dar notas para cada um dos jogadores que começou a partida e também falar, óbvio, da galera que entrou durante o jogo, para quem teve mais tempo, quem não teve tanto tempo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começando aqui então a nossa avaliação de notas que eu quero trazer nessas partidas, nesses vídeos pós-jogo, né, para dar aqui o meu pitaco. Eu já gosto de dar uma nota acima, né, não gosto de puxar muito para baixo, então vocês vão ver aí algo em torno de 6 a 10, né. Já vou dando logo spoiler que para mim não teve nota 10 nesse jogo, apesar de uma grande atuação desses jogadores. Enfim, vamos começar pelo Gatito. Vou dar uma nota para ele de número 7, né? Foi uma partida segura, conseguiu fazer uma boa defesa naquela jogada do Wellington. Enfim, não foi muito exigido, passou aquela segurança, aquela confiança de sempre que ele passa, que ele consegue transmitir ali para a trinca de zaga nesse jogo. O próximo jogador que eu quero mostrar agora é o Vitor Cuesta, né, que eu dei uma nota de 8,5, né, que foi um cara que cresceu bastante no segundo tempo, principalmente, conseguiu recompor muito bem, conseguiu tirar as bolas pelo alto, conseguiu também antecipações, interceptações, enfim, era um cara que corrigia ali praticamente os erros da defesa do Botafogo, um cara que buscava antecipação. Já falei um pouco, né, quando eu falei do trio de ferro, da grande atuação do Vitor Cuesta. E aí o nosso capitão ganhou nota 9, né, principalmente por ter botado o artilheiro do campeonato, Calleri, no bolso, né. Calleri não conseguiu se criar ali perante o nosso zagueiro, nosso líder, nosso capitão, que conseguiu psicologicamente puxar o time para cima e também, é claro, na questão técnica, alavancar a defesa do Botafogo, né. Foi uma bela partida do Carly. Não vou dar nota 10 por conta daquela jogada que o Calleri ainda conseguiu se desvencilhar dele naquele finalzinho do jogo ali, que ele consegue puxar para a perna direita e bater cruzado para fora. Fechando aí o nosso trio de zaga, eu vou dar um 7,5 pro Canu. Foi um jogador que não comprometeu tanto, não comprometeu na verdade, mas ainda esteve abaixo de Vitor Cuesta e Carly, né? Teve aquela própria jogada do Patrick, conseguiu o drible, conseguiu, né, se desmarcar do Canu, mas enfim, cumpriu bem ali o papel, fechou bem a trinca de zaga, como eu já falei. E agora partindo pro Hugo, vou dar uma nota de 8,5, a mesma Vitor Cuesta, por conta da recomposição, por conta do impacto do Hugo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. No primeiro tempo ele foi ainda mais utilizado, conseguiu, né, puxar contra-ataque, conseguiu driblar jogadores de São Paulo, cruzar a bola na área, ultrapassou, né, jogou naquele espaço que a gente falou, nas costas do ala do São Paulo, que era o Rafinha, conseguiu dar uma consistência defensiva, né, o São Paulo não criou praticamente nada pelo lado ali dele, não conseguiu jogar a bola na área, não conseguiu ter facilidade. Então mais uma boa partida do Hugo, que vai surpreendendo nessa temporada e renascendo aí com o Luiz Castro. Partindo agora para o Kaique, né, eu vou dar nota 9,5 para o Kaique, porque o Kaique fez uma grande partida, mostrou intensidade, mostrou domínio físico, mostrou chegada, mostrou subida ao ataque, né, conseguiu marcar um belíssimo gol, conseguiu também ajudar com jogadas de cruzamento, com jogadas de habilidade, mas ainda quero deixar um meio pontinho fora, porque eu ainda acho que o Kaique tem que se controlar um pouco mais na questão mental, né? O próprio cartão amarelo que ele tomou do juiz foi uma chegada desnecessária no jogador do São Paulo, que ele chegou completamente atrasado, né? E pode até colocar em risco o time por chegar atrasado e dar um pisão mais firme, enfim. Chegou mostrando a sola da chuteira, né, se eu não me engano até pro Rodrigo Nestor, e aí por conta desse aspecto ainda psicológico, mental, eu deixo aí ele com esse 9,5. Partindo agora para Patrick de Paula, dei uma nota de 7,5, a mesma do Canu. Foi um cara que demorou para ligar no jogo, mas quando ligou ali por volta dos 35 do primeiro tempo, até quando o Canu deu uma bronca nele, ele conseguiu mostrar tanto uma solidez defensiva maior, desarmando os jogadores do São Paulo, subindo pressão, fazendo passes rápidos, né, simplificando até o jogo do Botafogo, e também conseguiu ter chegadas ofensivas, né? O próprio drible que ele dá, a finalização que ele força o Jandrei espalmar, enfim. Gostei da atuação do Patrick no geral, principalmente depois desse meio ali de primeira etapa que ele ainda estava um pouco mais desligado.
Para fechar a linha de 4, Renzo Saravia, nota 7, né? Achei ele mais à vontade, é claro, nas subidas, conseguiu iniciar a jogada do nosso gol. É um jogador muito 8 ou 80, né? Um cara que tem ali pouca até obediência tática. Ele é um cara que vai mais no feeling do jogo, às vezes sai driblando pro meio da zaga, enfim. Saravia, pra mim, fez uma partida ok, assim como o Gatito. Não fez nada muito além, nem nada abaixo, não comprometeu. Não tem muito o que destacar da partida do Saravia no jogo de hoje, que tem que tomar cuidado com os cartões amarelos, né? E partindo agora, então, lá pro Piazon, vou dar uma nota 8, né? Não esperava essa boa partida do Piazon, não esperava que o Piazon fosse ser esse jogador de começar a partida jogando. Então, assim, me surpreendeu a partida do ex-jogador do São Paulo, né? Conseguindo ter aquela inteligência tática de recompor, conseguindo explorar a profundidade, conseguindo também, com passes de qualidade, clarear um pouco esse jogo do Botafogo, né? Sendo aquele elo entre meio e ataque, voltando um pouco mais às vezes. E na própria jogada do gol ele teve bastante influência ali, tentando acionar até o Erisson. Que é o próximo jogador, né? Que eu dei uma nota 6. Para mim, o pior jogador na equipe do Botafogo. Ele conseguiu, né, ajudar até na questão defensiva, com aquele impacto, toda aquela força física que ele já tem. Porém, tecnicamente, deixou muito a desejar no jogo de hoje, né? Fomeou, foi fominha em determinados lances, não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve e deixou a desejar. Eu já teria trocado até antes, né, entrado com o Matheus Nascimento antes, que pra mim já ganhou uma nota também bem interessante aí, um pouco acima. Eu vou falar daqui a pouco dos jogadores que entraram ao longo do jogo. E por último, Vinícius Lopes, assim como o Saravia, pra mim fez uma partida ok, decente taticamente. Na questão do ataque, né, na questão da qualidade técnica, não contribuiu tanto, mas foi um jogador que compôs bem ali a proposta e o estilo de jogo que o Botafogo procurou na partida contra o São Paulo. Então, assim, fecho aí essas notas com um 7 do Vinícius Lopes. E falando da galera que entrou, né, Chay, Daniel Borges, Matheus Nascimento, Barreto, tirando aí talvez o próprio Barreto, esses jogadores entraram e conseguiram manter esse estilo de jogo do Botafogo. Barreto não, desculpa, tirando o Daniel Borges, que ainda entrou um pouquinho abaixo do resto, tanto o Barreto, quanto o Chay, quanto o Matheus Nascimento conseguiram ali manter as características tanto de Kaique, quanto de Lucas Piazon, quanto de Erisson. Então, assim, não teve muita mudança tática, teve mudança, claro, de jogador, porém são jogadores que conseguiram entrar ali num feeling legal no jogo e conseguiram até prender a bola. Enfim, fazer dar aquela segurada no resultado no final do jogo. Gostei bastante da atuação desses jogadores que entraram também ao longo da partida. Então, assim, basicamente essas são as notas que eu queria falar com vocês e a gente já pode ir encaminhando agora para o final do nosso vídeo. E esse foi o nosso vídeo de pós-jogo dessa partida contra o São Paulo aqui no canal. O Botafogo, né, conseguindo mostrar uma mudança tática, uma mudança na formação, conseguindo evoluir, né, jogando sem a bola, enfim, uma bela partida sob o comando do Luiz Castro. Você viu, você acompanhou, né, todos os comentários, todas as notas que eu consegui, né, que eu tentei aqui falar com vocês de uma certa forma para clarear esse jogo, até abordar a partida mais taticamente. E eu agradeço quem assistiu até aqui, quem deixou seu like, quem se inscreveu no canal, compartilhou o vídeo nas redes sociais, enfim, que apoia aqui o nosso canal, também a nossa página lá no Twitter. Muito obrigado a você que assistiu, até a próxima e fui!